Olá, meus queridos amados irmãos, minhas paz. Quero convidar você primeiramente a se inscrever no meu canal, Marcela Yoshihara. Deixe o seu joinha, também aperta no sininho de notificações, deixa o seu like, compartilhe com alguém que precisa conhecer uma palavra genuína. E antes de mais nada, eu quero convidar você, se você tiver uma Bíblia por perto, convido você a entrar no capítulo 3 de Josué, versículo do 10 ao 12. Nós estamos fazendo aí uma série de mensagens do capítulo de Josué. Amém? Estarei lendo e logo em seguida estaremos orando. A palavra de Deus diz assim: e acrescentou de modo, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus e os jubizeus. Atenção, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai agora os 12 homens da tribo de Israel, um homem de cada tribo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesse momento, e nós queremos colocar, Deus, diante do Senhor, as nossas vidas diante do teu altar, pedindo, Deus, que nesse momento o Senhor abra os nossos ouvidos, Senhor, tire as escamas das nossas visões, e que o Senhor, Deus, faça com que o nosso coração, Deus, esteja pronto para receber uma mensagem genuína. Peço ao Senhor, Deus, que o Senhor abra a nossa mentalidade, Deus, para o crescimento espiritual, que nós viemos crescer como os filhos e servos do Senhor, como cidadão dos céus, e que nós possamos, Deus, somente crer na tua divindade, crer na tua palavra, Deus, crer na tua presença, Deus, que nós possamos nos fortalecer diante da tua palavra. Tira, Senhor, tudo aquilo que há no nosso coração, que o Senhor não agrade, Deus, tudo que é lixo, Deus, tudo aquilo que não pertence a ti, Deus, que o Senhor esteja retirando do nosso coração, mas que a tua voz, Deus, seja uma voz doce, aonde nós possamos ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Alcança a vida dos teus, Senhor. Alcança, Deus, teus filhos amados. Senhor, que o Senhor possa limpar, purificar-nos com a tua poderosa presença. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a dimensão da tua palavra. E, Deus, que a tua palavra venha ser um reflexo para nós, também para o mundo. Ó Deus, onde nós possamos ser canal de bênção para alcançar vidas para o louvor da sua glória. Que o Senhor possa falar através de mim, Senhor. Que o Senhor abra minha boca como boca de Deus, como venha a tua palavra, Deus, do teu coração, que venha sobre a minha boca e que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja para nós, Senhor, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. Senhor, que o Senhor continua me usando tremendamente, me dê ousadia para falar, Senhor, me dê autoridade, Deus, me dê autonomia, Senhor, para que a tua palavra possa se expandir para esse mundo afora. Por isso, Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. No nome de Jesus, amém. Amém. Olá, meus queridos, seja bem-vindo no canal, né? Toda honra, toda glória seja dada a somente um único Deus que está sobre o céu, a terra. Amém? E o título que eu estou trazendo, que eu estou deixando na barra do vídeo, é o Deus que vai à nossa frente. Amém?
E o objetivo é mostrar que Deus é quem confirma a sua presença diante do seu povo. Abre os caminhos e garante a vitória contra todos os obstáculos, desde que confiemos e obedeçamos a sua direção. Ou seja, ele havia direcionado a Josué a continuar a caminhada, a continuar indo em frente. Deus dava toda a direção para Josué, direcionar o povo, né, dizer o que era para fazer. E enquanto, né, Josué obedecia, Deus sempre se comunicava com Josué. Por quê? Porque ao olhar de Deus, Josué era um homem preparado, um homem sábio, um homem que foi treinado para liderar aquele povo. Então, Josué, ele foi o assessor de Moisés. Nós sabemos, né, e tem nos outros vídeos, que Josué, ele foi recolhido por Deus. Ele já estava numa idade avançada, muito cansado, né? E por conta disso, Deus resolveu recolher Josué. Mas ele sabia que havia alguém preparado nessa caminhada. E essa caminhada era Josué. E ele sabia que Josué era temente ao Senhor, né? Josué era um jovem que era temente a Deus. E que Deus conhecia, né, o caráter de Josué. Deus sabia a obediência que no coração de Josué tinha. Então, Deus sabe todas as coisas. E aqui fala que Deus é quem confirma a sua presença diante do seu povo e abre o caminho e garante a vitória contra todos os obstáculos. Ou seja, Deus está dizendo que Ele vai adiante, que nem eu, nem você, nem Josué estava sozinho, né? Ele estava com Josué, ele estava com aquele povo, assim como na nossa vida atual, né? Nós não estamos sozinhos, Deus está conosco e Ele quer nos ensinar, né? Ele quer que nós viemos aprender, né? Estarmos debaixo da mão poderosa dele e da direção. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o que é certo, o que é errado para nós. E ele vai nos direcionar, assim como ele direcionou Josué e aquele povo, né? Então fala assim que ele abre o caminho e garante a vitória contra todos os obstáculos, desde que confiemos e obedeçamos a sua direção. Então a nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que ser uma confiança de 100%. Nós temos que confiar no nosso Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo. E quando nós confiamos e obedecemos a sua direção, tudo ao nosso redor muda. Pode notar, a nossa vida muda. Deus muda, Deus dá direção nova para nós. E nós temos que pegar isso como exemplo, né? Nós não podemos ficar para trás, porque isso vai ajudar ao nosso crescimento. Amém? Na introdução diz assim que o povo de Israel estava diante de um grande desafio. Atravessar o Rio Jordão em tempo de cheia para conquistar a terra prometida humanamente parecia impossível. Mas Josué declara ao povo que o Senhor vivo iria à frente deles, expulsando os inimigos e mostrando que ele estava no controle de todas as coisas. Assim como Israel muitas vezes
enfrentamos rios transbordando em nossas vidas, problemas, medos ou desafio, mas a promessa permanece. Deus vai adiante de nós. Ou seja, Deus estava vendo como que aquele povo estava lidando com aquela situação. Ele fala que o povo de Israel estava diante de um grande desafio. Realmente eles estavam, porque eles estavam atravessando um grande deserto. Mas eles não estavam sozinhos, Deus estava com eles. Durante o dia, Deus dava o que a eles? Uma sombra, uma nuvem que ia sobre eles para proteger contra o sol e também para não atrair as serpentes que havia no deserto, que elas sentissem odor, elas os atacariam. Por conta disso, Deus não deixou aquelas serpentes chegar até eles, até o momento. E também, né, humanamente falando, né, atravessar o Rio Jordão em tempo de cheia para conquistar a terra prometida. Nós vemos que o Rio Jordão, quando ele se enchia muito, havia dificuldade, né? Havia barreiras, mas para Deus nunca há barreira nenhuma. Talvez humanamente para nós parecia impossível. Mas Josué declara ao povo que o Senhor vivo iria à frente deles, expulsando os inimigos e mostrando que ele estava no controle de todas as coisas. Ou seja, naquele tempo, se Deus era com eles, o que dirá agora no mundo atual, se Deus não é conosco? Quando nós obedecemos, nós servimos a Deus com fidelidade, Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel também para nos ajudar. Deus é fiel também para nos dar aquilo que Ele nos promete. Então, quando você tem uma vida no altar do Senhor, uma vida de busca, né? De leitura da palavra, de oração, né? Uma vida de relacionamento, intimidade, você pode ter certeza que Deus vai olhar para mim, para você e vai ver que nós somos obedientes. Nós temos uma vida na presença dEle, uma vida aonde nós nos achegamos ao Senhor através dos nossos devocionais, através quando nós buscamos o Senhor, quando nós sentamos e conversamos com Deus, falamos todos, né, todos sobre as nossas angústias, as nossas fraquezas, né, as humilhações que passamos, tudo aquilo que nos fazem mal, nós entregamos no altar do Senhor, mas também temos aquele momento onde nós nos fortalecemos através da sua palavra. Quando eu e você entende que nós devemos ter uma vida de comprometimento com a palavra, Deus se agrada conosco. Pode ter certeza, Deus não vai deixar eu e você nos escanteio. Deus vai fazer com que eu e você vençamos os obstáculos, né, as provações, porque mesmo que nós sejamos obedientes, temos uma vida de praticidade na presença de Deus, muitas vezes, quando for necessário, Deus vai levar nós à prova, irmãos. Nós iremos ter que passar pelo processo. Nós temos que aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Deus não leva você no processo para te humilhar, para te pisar, para te deixar mais pequeno. Deus muitas vezes nos leva para nos treinar, para nos ensinar,
para fazer eu e você evoluir, produzir, crescer, amadurecer, dar bons frutos e fluir nas mãos do Senhor. Deus, ele requer de nós entendimento, que eu e você possamos entender isso. Enquanto eu e você não entender que nós temos que ter uma vida de obediência debaixo da poderosa mão dele, nós teremos grandes conflitos. Muitas vezes nós vamos deparar com conflitos, barreiras muito grandes. Mas mesmo que nós venhamos estar debaixo dessa autoridade, Deus vai fazer com que eu e você venhamos aprender que acima de tudo, acima de todas as coisas, Deus está à frente de tudo. É Ele que governa, é Ele que manda. Saiba que a partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo, você reconheceu que você é um pecador, você é uma pecadora, você reconheceu que você precisa de Jesus na sua vida, saiba que ser crente não é mar de rosa não, irmãos. Nós passaremos por grandes tribulações, adversidades, luta. Por quê? Porque no final tem uma finalidade nisso. Porque muitas vezes Deus quer nos ensinar a ser pessoas do bem através dos ensinamentos de Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós agradamos os olhos de Deus. Nós fazemos que aquilo chegue a Deus e Ele se agrade. Porque se você virar as costas para Deus, meu amigo ou minha amiga, eu não queria estar na sua pele. Porque Deus, Ele vem muitas vezes para nos amassar. Ele nos amassa, Ele nos tritura, Ele nos torce. Ele permite situações para que nós nos tornamos pequenos, que viemos começar do zero. Para quê? Para quando eu e você se levantar, que nós viemos se levantar forte e resistente. Deus primeiro trata com o nosso caráter. Tudo aquilo que é inflamável, tudo aquilo que inflama o nosso coração, toda a podridão, toda a capa, toda a máscara, né, que está em nós, tudo isso cai por terra, irmãos. Porque Deus tira a máscara daqueles que muitas vezes se faz de bonzinho, mas pelas suas costas é como que tivesse te galfinhando. Então, Deus, Ele está à frente de tudo, de todas as coisas. E nesse tempo, Deus sabia como que era aquelas pessoas, como eles estavam ali andando com Josué. E ele sabia que o coração de Josué o agradava. Por quê? Porque Josué era um homem obediente, um homem que acatava todo o direcionamento de Deus. E ele estava diante daquele povo, orientando eles a seguirem em frente, porque Deus, né, expulsava os inimigos e mostrando que Ele estava no controle de todas as coisas. E você acha que Deus não vai estar no controle de todas as coisas nesse tempo, nesse mundo de agora, atual? Saiba que o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de sempre. Amém? E diz assim que
a promessa permanece e Deus vai diante de nós. Então, quando Deus promete algo, Ele cumpre, irmãos. Pode demorar o tempo que for, não importa o tempo, mas é aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E em Josué, capítulo 3, verso do 10 ao 12, vemos 3 verdades. A primeira, Deus garante a sua presença viva. O Espírito de Deus estava com Josué. Nisso conhecereis que Deus, o Deus vivo, está em meio de nós. O maior sinal de vitória não era a terra conquistada, mas a certeza da presença de Deus. Quando Ele está conosco, nenhum inimigo pode prevalecer. Deus remove os obstáculos e inimigos, e Ele mesmo expulsaria o povo diante de Deus, diante de Israel. O que parecia impossível seria resolvido pelo poder de Deus. Ou seja, né? Deus, Ele garante a sua presença viva. Ele estava ali andando com Josué e com todo aquele povo. A presença de Deus era constante na vida daquele povo. Eles não tinham o privilégio, irmãos, que nós temos, que depois da vinda de Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada em nós. Naquele tempo, naquela época, ainda não havia isso. Havia promessas que o Messias viria, mas o Espírito de Deus não habitava nos seus corações, como é nesse tempo atual. Que quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso único Salvador, Ele vem, o Espírito de Deus vem sobre nós. Ele vem fazer morada em mim e em você. Então, a palavra de Deus diz que nisso conhecereis que Deus está vivo no meio de vós. O maior sinal de vitória não era a terra conquistada, mas a certeza da presença de Deus, né? Não era tanta a terra prometida, né? Mas o que era mais principal ali era a presença de Deus estar com eles. Assim como Deus está conosco. A presença do Senhor está comigo, está com você, irmão. Se você é um nascido de novo, se você entendeu o propósito de Deus na sua vida, se você reconhece como Ele é o único Salvador da sua vida, você reconhece que você precisa do Senhor todos os dias, e você tem relacionamento e intimidade com Deus, isso é muito mais valorizado do que as próprias promessas, irmãos. Não é que Ele não vai deixar de cumprir, Ele vai cumprir. Mas o principal é a presença de Deus nas nossas vidas. O maior sinal de vitória era a certeza da presença de Deus. E quando Ele está conosco, nenhum inimigo pode prevalecer. Deus remove os obstáculos do inimigo. Ele mesmo expulsaria os povos diante de Israel. Ou seja, Ele não deixa que nenhum mal se achegue a nós. Ele nos protege. Ele coloca seus anjos ao nosso derredor. Ele nos livra de todo mal. Por mais que, né, pessoas que são usadas lá fora, infelizmente, são ferramentas de Satanás. Aquelas pessoas que mexem com magia negra, com macumba, com feitiçaria, né? Ou oração contrária, seja o que for, irmãos, né? Essas pessoas, elas são ferramenta de Satanás e elas são usadas
né? Para fazer o quê? Mal. Então, muitas pessoas, né? Que mexem com essas coisas, né? Isso, ao olhar do Senhor, é abominável. Então, ele não deixava que nenhum mal chegasse, né, aos seus filhos. E ele nos livra de toda maldade, irmãos. Pode o inferno se levantar, pode vir qualquer coisa, mas Deus nos protege. Deus coloca anjo ao nosso derredor, para que nenhum mal se achegue a nós. Quando nós somos obedientes, quando nós somos filhos e servos do Senhor, quando estamos servindo a Deus conforme a sua vontade e a sua palavra. Perdão. E o que parecia impossível seria resolvido pelo poder de Deus. Muitas vezes não vencemos na força do braço, mas na dependência do Senhor. Deus chama o seu povo à consagração e à obediência. Josué pede que escolham os 12 homens a cada tribo para serem testemunhas do milagre. Ou seja, Deus, né, parecia impossível, seria resolvido pelo poder de Deus. O que parecia ser impossível seria resolvido pelo poder de Deus. Por quê? Porque Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação. Nada irá ficar fora das mãos do Senhor, nem dos seus olhos. Todos nós somos observados. Ele sabe o que é de fato, o que nós fazemos aqui. O que nós estamos fazendo aqui na terra. Ele conhece. Ele sabe. Talvez as pessoas não vejam o que nós fazemos, mas Ele vê, porque os seus olhos estão fixados em nós. E muitas vezes não vencemos na força do braço, mas na dependência do Senhor. O que Ele quer dizer aqui? Que se eu e você querer resolver pelas forças dos nossos braços, muitas vezes nós vamos ficar constrangidos, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes não vai dar certo. Talvez nós viemos até viver consequência. Mas a partir do momento que eu e você deixa nas mãos do Senhor, né, e nós vivemos na sua dependência, Deus chama o seu povo à consagração e obediência. Então, quando nós deixamos na mão do Senhor, Ele está à frente de tudo e de todas as coisas. E quando Ele fala que Ele chama nós na dependência dEle, e Ele chama nós como seu povo, a consagração, a nos consagrar e obedecer, Ele se agrada de nós, como Ele se agradou de Josué. Josué pede que escolham os 12 homens, um de cada tribo, para serem testemunho do milagre que Deus iria fazer naquele lugar. Não era sobre a travessia? Eles precisavam atravessar o Rio Jordão para chegar na Terra Prometida. Então, ele tinha que ter também uma liderança junto com ele. Porque ele sozinho, irmãos, ele não ia dar conta. Assim como Moisés teve que também escolher, né, várias pessoas para trabalhar, para poder ajudar ele. Por quê? Porque a dimensão daquele povo era muito grande. Então, ele precisava de uma liderança. Assim, é como nas igrejas. Só o pastor, ele não dá conta do recado. É muita demanda. Então, Josué tinha muita demanda ali. Ele precisava que escolhesse 12 homens, um de cada tribo, para ser testemunha do milagre.
para andar ali com Josué, aprender a obedecer, a ter aquela obediência e passar aquela confiança para aquele povo. E para serem testemunho do milagre que Deus ia fazer. A obediência do povo abriria o caminho para agir sobre o sobrenatural. Então, com aqueles 12 homens, Josué formava que a sua liderança. E eles juntos iriam trabalhar em prol daquele povo e também do reino de Deus, né? E a vitória de Deus envolve toda a comunidade, não apenas indivíduos. O versículo que confirma a ministração se encontra no Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. É você voltar um pouquinho para trás, né? Um livro antes de Josué, capítulo 31, versículo 8, que vai dizer assim: o Senhor é que vai à sua frente, e Ele está contigo, e não te deixarás e nem te desamparar, não temas e nem te espante. Então, esse versículo, ele confirma que o Senhor é quem vai diante de ti. E Ele será contigo, e não te deixará, e nem te desamparar, não temas, e nem te amorizes. Ou seja, quando Deus está conosco, irmãos, não há nada que faz você e eu parar de fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E nisso, quando Josué formou sua liderança, a vitória de Deus envolveu toda a comunidade, envolveu todas aquelas pessoas, para que não fosse apenas indivíduos, mas que todos se envolvessem, né, num único propósito, numa única dimensão. E eu quero trazer uma ilustração para vocês. Imagina um exército de crianças tendo que enfrentar gigantes. Imagina. Aos olhos humanos seria impossível. Mas se um rei poderoso marcha na frente, abrindo o caminho, derrubando os inimigos, aquelas crianças caminharão com confiança, porque sabe que não depende da sua própria força, mas da autoridade do rei. Assim é conosco diante dos nossos desafios. Deus vai adiante e nós apenas seguimos confiando. Então, eu e você temos que deixar Deus agir nas nossas vidas, irmãos. Eu e você, nós somos dependentes do Senhor. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Deus, nós não guiaremos por nós mesmos, mas nós seremos guiados por Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A nossa vida tem que ter uma vida de compromisso diante do altar do Senhor. Como que eu e você queremos ser abençoados, se eu e você fica nessa indecisão, um pé na igreja, um pé no mundo, que vira Raimundo, não é? Esse ditado. Ou você, há dois caminhos. A Bíblia é um livre-arbítrio. A escolha é sua. Ou você vai para o lado direito, ou você vai para o lado esquerdo. Você é quem sabe. E Deus, Ele trouxe essa ilustração para que eu e você venhamos a refletir, né? Você imagina um exército de crianças tendo que enfrentar os gigantes, né? Aos olhos humanos seria impossível. Como que as crianças iam enfrentar aqueles gigantes? Mas se um rei poderoso marcha na frente, abrindo o caminho, derrubando os inimigos, né?
É como que ele estivesse tirando todo impedimento da sua frente, todo impedimento daquelas crianças. E deixasse ele passar, né? Aquelas crianças caminharão com confiança. Porque a partir do momento ela visse que o rei estava à frente, marchando, tirando todo o impedimento, o que elas pensariam? Que elas estariam protegidas. Alguém estaria à frente, protegendo elas, né? Lutando por elas. E é assim, é Deus conosco. Deus vai adiante e nós apenas seguindo, confiando. Quem luta por nós é Deus, irmãos. É Ele que luta. A partir do momento que o seu fardo está cheio e você transfira tudo aquilo que te amargura, tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que faz você ficar frustrado ou frustrada, tudo aquilo que te massacra por dentro, você entregar na mão do Senhor, é você entregar na mão dele e confiar. Você vai exercer o quê? A sua fé. A sua fé que vem do alto. A sua fé fervorosa. E é por isso que eu e você devemos confiar no Senhor e praticar a nossa fé perante a Cristo. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vamos lá abrir. Hebreus. Vamos lá, no livro de Hebreus. Capítulo 11. Versículo 6 diz assim: que sem fé é impossível agradar a Deus, pois o necessário quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, mas nós devemos ter fé no Senhor. No mesmo capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Nós devemos confiar no Senhor. E que essa fé em nós possa gerar algo concreto que vem da parte do Senhor. Amém? Eu quero trazer algumas aplicações. Primeiro, qual é o Jordão que você precisa atravessar hoje? É uma pergunta. Uma enfermidade, um problema familiar, financeiro ou espiritual? Assim como Israel, precisamos crer, obedecer e confiar que Deus vivo está conosco. Ele não apenas está presente, mas vai à frente, preparando o caminho e dando vitória. Então, essa é a aplicação que eu quero trazer para nós. Qual é o Jordão que eu e você precisamos atravessar hoje? Pense nisso. Qual que é? Qual é o problema que nós temos que colocar nas mãos do Senhor? E que nós temos que passar com o Senhor? Qual é o problema que eu e você estamos tendo? Será que é na área da enfermidade? Será que é um problema familiar que você precisa solucionar? Será que é na área financeira que precisa ser restaurado? Ou na sua vida espiritual que você tem que ser moldado, mudado por dentro? Então, são uma das perguntas que você vai responder para você mesmo. E a palavra de Deus diz que assim como Israel, precisamos crer, obedecer e confiar o Deus vivo está conosco. Ele não apenas está presente, mas vai à frente preparando o caminho e dando vitória. Ou seja, a partir do momento que você tem um Deus vivo, não é um Deus de madeira, não é um Deus que está pregado na parede, um Deus
oco, vazio, não. É um Deus vivo, é uma pessoa, ele está em espírito. Ele viveu como homem nessa terra. Ele foi o único santo dessa terra. E ele não é homem que se arrependa e nem homem que minta. Ele veio aqui, ele viveu como homem. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele levou todas as nossas doenças, né? Todas as nossas culpas. Todas as nossas enfermidades ele levou e também os nossos pecados. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Pensa nisso. E ele não apenas está presente, mas vai à frente preparando um caminho e dando vitória. Então, confia nele. Se você tem um problema que aos teus olhos, humanamente falando, é impossível de resolver, coloca na mão dele e confia. Porque ele trará a resposta no tempo certo, no momento certo. Ele vai trazer a resposta exata. Ele vai lutar por mim e por você. Amém? Conclusão. Josué ensinou ao povo que a vitória não viria da força humana, mas da presença do Deus vivo que ia diante deles. Da mesma forma, em nossa caminhada cristã, precisamos confiar que o Senhor está diante de nós, abrindo portas, removendo obstáculos, garantindo a vitória. Portanto, não temos os desafios que estão à sua frente. O Deus vivo caminha adiante e nele somos mais que vencedores. Então, a nossa confiança tem que estar 100% em Deus. Nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor e somente confiar, irmãos. Que a partir do momento que nós confiamos diante do Senhor, Ele abre portas, Ele remove o obstáculo, Ele garante a nossa vitória. Então, não esquenta se as coisas não estão dando certo no momento. Mas basta e depende de você, a sua busca pessoal, né? O seu relacionamento íntimo com o Senhor. É você se entregando 100% totalmente a Deus. É você tendo leitura da palavra, é você orando, é você conversando com o Senhor, é você fazendo o seu devocional com Deus. A partir do momento que você se dispõe a obedecer a Deus e ter um relacionamento contrito e quebrantado na presença do Senhor, você pode ter certeza que você tem tudo. Deus, Ele vai à frente abrindo os caminhos, quebrando as correntes, os espinhos. Deixa Ele agir, que Ele vai lutar por mim e por você e a vitória vai nos dar. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. Nós queremos pedir, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor esteja nos abençoando. Derrama a sua graça, Senhor, em nossas vidas. Que o seu amor, Deus, esteja conosco. Que a sua palavra venha sobre nós, Senhor. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração nesta manhã, Deus. Que o Senhor destampe os nossos ouvidos, ouve o nosso clamor. Ó Deus, que o Senhor nos ajuda a entender a sua palavra, Deus. Faz de nós, Senhor, filhos sarados, filhos que queiram estar na sua presença de uma maneira confiante, Deus. Que nós possamos entregar tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que muitas vezes nos frustra, muitas vezes nos decepcionamos. Ó Deus, que o Senhor nos cura, Senhor. Vem com as tuas águas, Senhor. Lava os nossos corações, lava a nossa mente, Senhor. Lava os nossos ouvidos, Deus, destampa os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Ó Deus, esteja conosco, Deus. Que o Senhor não deixe nenhum mal se chegar perto de nós, mas que a nossa busca seja constante diante do Senhor.
que nós viemos ter uma vida diante do teu altar, uma vida de obediência, de confiança, uma vida de reconhecer que nós precisamos do Senhor, reconhecer que nós precisamos da tua bondade, do teu amor, Senhor, da tua divina graça sobre nós. Ó Deus, leva, Senhor, cada dia, cada um de nós, Senhor, a reconhecer que precisamos do Senhor, Deus, que nós venhamos reconhecer que a tua fidelidade, Senhor, é para sempre, que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é um Deus presente, um Deus que está todo tempo, todo momento. O Senhor reconhece que nós somos filhos do Senhor e servos. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que nós fazemos, Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas iniquidades e transgressões. Mas esteja conosco, Senhor, todos os dias para o louvor da sua glória. É assim que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus seja louvado e que toda honra, que toda glória seja dada a Ti, Senhor Jesus, e que eu e você possamos aprender com o nosso Deus. Amém? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Amém? Fico com Deus e na paz de Jesus. Tchau.